Aleluia. A paz do Senhor Jesus, amém? Irmãos, estou muito feliz em poder estar aqui nessa noite. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Pastor Luiz, obrigada pela oportunidade. Obrigado pela confiança a me conceder de estar nesse altar. Irmãos, é um privilégio para mim poder estar aqui. Eu já tive a oportunidade de abraçar alguns irmãos e eu quero que todos se sintam abraçados. Eu sempre digo que Baixa Verde mora no meu coração. Eu amo este lugar, amo cada vida aqui e eu louvo a Deus por ver vidas aqui neste lugar para glorificar e exaltar o nome santo do Senhor. Em nome da minha família, em nome de Pai, eu quero agradecer aos irmãos pelas orações, porque cada oração que foi elevada ao céu neste tempo, o Senhor ele ouviu o nosso clamor. E eu ouvia muito irmãos nesse tempo que falava assim, que quando nós clamamos do secreto, há um céu aberto que nos responde. E a glória de Deus, ela está aqui neste lugar. O pastor João, ele viu o Pai, uns dias antes de eu chegar para ver, e eu cheguei numa segunda-feira, irmão, e quando eu vi ele, assim, eu dei um choque, porque uma coisa é você deixar um homem forte, bem, uma coisa é você chegar e pegar no leito do hospital de João dele. E para honra e glória do nome do Senhor, eu vi ele na segunda, na quarta-feira, quando eu retornei, 50% ele já tinha melhorado. Para os médicos, ele andaria com 6 meses como andador, mas para Jesus, para honra e glória do nome dele, ele já está andando sozinho, porque Deus é fiel, e o nosso Deus é Deus que cumpre a promessa dele, não pela metade, mas por inteiro. E para a glória do Senhor Jesus, o tempo todo que eu estava lá, o Senhor falava comigo, não é para a morte, mas é para a salvação. E Jesus libertou, Jesus curou, Jesus salvou, e Jesus fez um milagre. Glorifica a Deus, irmãos, porque é uma alegria muito grande para nós podermos ser na presença do Senhor hoje. Sem mais delongas, eu quero convidar a igreja a abrir comigo a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 5. Domingo eu tive o privilégio de ministrar lá na igreja de Conceição. E eu brinquei com os irmãos assim que a primeira vez que eu subi no altar para ministrar, eu olhei para o relógio e pensei, Jesus, 8h30, até 9 horas, o que vai acontecer? Mas Jesus sempre nos mostra que a nossa dependência é dele, quem faz é ele, a honra é dele, a glória é dele, e é ele quem está aqui neste lugar para falar para cada um aqui nessa noite aquilo que ele quer. Amém? Coloque sobre os seus pés em referência à palavra do Senhor, porque Deus ele é bom, é fiel em todo tempo Deus é fiel. Aleluia. A palavra do Senhor, irmãos, vai nos dizer que certo dia Jesus estava na praia do lago da Galileia e a multidão o apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu 2 barcos no lago, perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. Jesus entrou em um dos barcos, o de Simão, e pediu que ele o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo. E então você e seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se arrebentando. Então fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro barco, a fim de que viessem ajudá-los. Eles foram e encheram os 2 barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afasta-se de mim, pois eu sou um pecador. Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixes que haviam apanhado. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você vai pescar
Aleluia. Eles arrastaram os barcos para a praia e deixaram tudo e seguiram Jesus. Curva a sua cabeça nessa hora em nome de Jesus. Vamos orar a Deus mais uma vez nessa noite. Amado Deus, querido Pai. Pai, confirmando cada oração que foi feita aqui neste altar. Deus, nós humilhamos diante a potente mão do Senhor e pedimos ao Senhor, Pai, tu nos dás dessa igreja em tuas mãos. Pai, cada vida, cada entrou aqui nas tuas mãos. Pai, que diminua todo o meu eu para que o teu Espírito Santo possa falar através de mim. Pai, não é nada sobre nós, mas é tudo sobre ti, é tudo sobre o teu reino, é para a tua glória, é para a tua honra, é para o teu louvor. Fale aqui, Deus, aquilo que o Senhor deseja falar nessa noite. Ministre, Pai, aqui a tua vontade, o teu querer. Não é nada sobre mim, mas é tudo sobre ti, Deus. Nós entregamos tudo aqui em tuas mãos. E que a tua vontade, que é boa, que é perfeita e que é agradável, possa ser feita aqui nesta noite. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Seja glorificando e exaltando ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos começar profetizando nessa noite. Aperta a mão do irmão que está do teu lado e fala assim para ele: eu vou te ajudar a empurrar o seu barco quando ele começar a parar. Porque o Senhor nos chamou para sermos ajudadores do reino de Deus. O Senhor te chamou para você ajudar o teu irmão e a propagar o evangelho dele. A palavra do Senhor vem nos dizer, irmão, no livro de Lucas, do evangelista Lucas. Lucas escreveu o evangelho, a palavra do Senhor vem nos dizer no capítulo 1 para Teófilo. Alguns estudiosos dizem que Teófilo era uma pessoa importante naquela época. Outros estudiosos vão nos dizer que Teófilo era o nome a qual usava para esconder a identidade de alguns cristãos. Mas a Bíblia vai nos dizer que ele se referia a Teófilo como prezado, excelentíssimo, uma pessoa importante ali naquela época. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer, irmãos, que o livro de Lucas, ele é um livro sinótico. O que é um livro sinótico? Eu sei que tem teologia aqui na igreja, glória a Deus. É porque o livro de Lucas, de Marcos e de Mateus são livros que narram histórias parecidas. Se nós formos ler os três evangelhos, nós vamos ver que as histórias se repetem. Mas o que o Senhor quer dizer nesta noite é viver o chamado. A palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus, no capítulo 3, se nós voltarmos atrás, no capítulo 4, Jesus, no capítulo 2, irmãos, Jesus vinha ali de pregar o evangelho, de fazer aquilo que Deus chamou ele para fazer. Jesus, ele foi expulso da sua própria cidade, porque Jesus não fazia a vontade do homem, mas a vontade daquele que o enviou. Assim tem que ser na minha vida e na sua vida. Nós estamos aqui para agradar aquele que é único, que é digno de toda honra, de toda glória. E a palavra do Senhor vai nos dizer no capítulo anterior que Jesus estava ali, irmãos, operando milagre. Jesus estava ali libertando vidas. E Jesus ainda passou na casa de Pedro para curar a sogra de Pedro, que estava há muito tempo sofrendo com uma febre alta. E a palavra do Senhor vai nos dizer, quando chegamos no capítulo 5, que Jesus vai começar a chamar os primeiros discípulos. A palavra do Senhor vai nos dizer que certo dia Jesus estava na Galileia e Jesus estava ali pregando e ensinando a palavra de Deus. Você está aqui em Baixa Verde e o Senhor pergunta para você: o que você tem pregado e ensinado neste tempo? Você tem propagado o Evangelho de Cristo ou você tem abrido a tua boca para falar aquilo que não convém da vontade de Deus? Porque o Senhor nos fez um chamado e o chamado de Deus para a nossa vida era que nós fôssemos pregarmos o Evangelho e fizéssemos mais discípulos. E a palavra do Senhor vai nos dizer que a multidão, ela apertava Jesus. Fala para o teu irmão, muitas vezes a multidão vai tentar te apertar. Mas Jesus, conhecendo e sabendo de tudo, Jesus avistou 2 barcos. E 2 barcos, um deles estava Simão, a qual o Senhor deu o nome de Pedro ou Cefas.
irmãos descendo daquele barco. A palavra do Senhor vai dizer que esse irmão ele tinha pescado a noite inteira e nada havia pegado. E quando Jesus avistou o barco, e Jesus falou assim com Simão: eu vou entrar no teu barco, e pediu que ele se afastasse um pouco da praia, porque a multidão o apertava. Jesus, irmãos, quando viu ali os dois barcos, Jesus poderia escolher um outro barco, mas Jesus escolheu o barco de Simão, porque Jesus já sabia do propósito que ele tinha com a vida de Simão Pedro. Olha para o teu irmão e fala com ele: o Senhor sabe do propósito que ele tem com você. Porque Simão poderia ter falado assim: Jesus, mas eu pesquei a noite inteira, fiquei ali o tempo todo, porque Simão, o que ele mais conhecia era sobre pesca, porque Simão foi criado ali na casa de Zebedeu, à beira do mar, desde novo, aprendendo a pescar. Ele sabia o local certo para pegar peixe, ele sabia que a noite seria mais propício para ele pescar, ele entendia tudo sobre pescaria, mas aquela noite eles passaram a noite inteira pescando e nada pescou. E Jesus chamou Simão para entrar no barco dele. Às vezes vocês aqui nessa noite, e você tem passado por grandes lutas, grandes dificuldades, às vezes o desespero tenta sufocar o chamado, às vezes a luta que você tem enfrentado tenta sufocar o seu chamado, e às vezes você fala muitas vezes com o Senhor: Deus, o que eu vou fazer na igreja, porque está dando tudo errado, nada muda, nada acontece. Mas a Bíblia vai ensinar que nós não devemos questionar, mas adorar a Ele todo o tempo, porque a nossa adoração, o nosso clamor é em nosso coração de Deus. Simão poderia ter questionado, poderia ter reclamado, porque a fonte de renda da família de Simão era o que era a pescaria. Mas não, Simão olhou para Jesus e falou: Jesus, nós não pescamos nada, mas se o Senhor mandou, eu vou obedecer. O problema de hoje é que muitos de nós queremos viver de qualquer maneira, não queremos viver da forma que o Senhor nos chamou para viver. Simão falou: Senhor, eis-me aqui. Eu vou obedecer ao teu chamado. O problema é que muitos hoje não têm obedecido ao chamado de Deus. Quer Cristo, mas não quer pagar o preço. Quer viver, mas não quer pagar o preço. Se o pastor chama, pastor é ruim, mas não olha para si mesmo. Porque os fariseus naquele tempo, irmãos, eu nem ia falar isso, mas se Jesus está mandando, eu passei a vontade dele. O fariseu, ele conhecia toda a Torá. Ele conhecia toda a Bíblia, mas o fariseu foi questionar Jesus porque ele estava operando milagre no sábado. E o Senhor nos pergunta nessa noite: por que está parando o chamado por pouca coisa? Por que está virando as costas para o chamado por pouca coisa? Se estamos virando as costas para o chamado, estamos virando as costas para Deus, para aquele que nos ama, que cuida de nós o tempo todo. Nós acabamos de declarar: és fiel em todo o tempo. Ele é fiel, mas eu e você temos sido fiel para com Ele? É o que o Senhor nos pergunta nessa noite. E a palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus entrou no barco de Simão, pediu para afastar da praia. Ele sentou e foi ensinar. Ele sentou e foi falar da palavra que traz cura, que traz libertação, que traz salvação e que transforma a vida do homem. Eu aprendi, irmãos, que o altar do Senhor, ele nunca envergonha, mas o altar do Senhor, ele cura, ele restaura, ele liberta, ele salva, porque ele não está com a mesa posta. E o Senhor nos convida nessa noite a sentar e a comer do melhor dele neste lugar. E a palavra do Senhor vai nos dizer ainda que então Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo. Quando eu li, irmãos, essa parte, leve o barco para um lugar onde é bem
fundo. Eu imaginei o alto mar. O alto mar ele é fundo. Mas no alto mar tem tempestade, tem ventania, tem ondas fortes. Ei, quanto maior o seu nível de intimidade, maior serão as suas vidas. Quando o Senhor ele te chama para ir a mais profundo com Ele, o Senhor está te chamando a orar mais, a buscar mais, a jejuar mais, a ter uma vida de comunhão com Ele, porque só vamos vencer se tivermos dentro uma vida de comunhão. Glória. Águas rasas não te levam para perto de Deus. Águas rasas você não ora. Águas rasas você não busca. Águas rasas mais ou menos você vem na igreja e dá uma glória a Deus. Mas Jesus nessa noite está convidando a igreja a águas profundas. Águas profundas. Águas profundas. Porque quando Jesus chamou Simão e falou: Simão, me leve ao mar onde está mais fundo. Então você e seus companheiros vão jogar as redes para pescar. Quando eles foram para um lugar mais profundo e jogaram a rede, o que aconteceu? Eles pescaram peixes de uma tal maneira que o barco deles não couberam, que o barco dos amigos deles não couberam de peixe, porque Simão decidiu obedecer. Se quer ser honrado, irmãos, é obediência. Princípio de honra, obediência. E muitas vezes estamos tentando fazer as coisas do nosso jeitinho, da forma que achamos que é certa, mas não vamos para o quarto de porta fechada, clamar e buscar a Ele, perguntar: Senhor, tu está nesse negócio? Senhor, a atitude que eu estou tendo está certa? Senhor, o que eu estou fazendo diante do Senhor está certo? Sabe por quê, irmãos? Você é referência para quem está lá fora. As pessoas têm que olhar para mim, para você e ver Jesus. As pessoas têm que olhar para mim, para você e ter sede de buscar a Deus da mesma forma que você está aqui buscando a Ele. Porque quando Simão jogou a rede e houve aquela pescaria, Simão falou: Jesus, eu não sou digno de estar perto de ti. Porque Simão reconheceu a grandeza de Jesus. Porque Ele é grande, porque Ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que pedimos ou daquilo que pensamos em fazer. Que neste tempo, irmãos, nós possamos ser como Simão, obedecer a palavra de Deus, andar segundo aquilo que Deus nos chamou para viver. Porque o Senhor, Ele não quer nos ver parado. O Senhor, Ele quer nos ver de pé na presença dEle, caminhando, buscando a face dEle em todo o tempo. Se nós formos parados para ver, irmãos, quantas vidas lá fora precisam ser impactadas pela presença de Deus. O que eu e você temos feito para alcançar essas vidas que estão lá fora? Meu Deus. Olhe para o teu irmão e fale com ele: o que você tem feito? O que você tem feito neste tempo? O Senhor, Ele nos chama neste tempo a se levantar, a nos posicionarmos e lançarmos a rede e buscarmos vidas para o reino dEle, para a honra e para a glória do Senhor. Porque a palavra do Senhor deve dizer que Jesus disse assim para Simão: não tenha medo, de agora em diante você vai pescar gente. Eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram só um pouquinho e seguiram Jesus? Não. Eles arrastaram o barco para a praia, deixaram tudo e foram seguir Jesus. É fácil viver o chamado? Não. O Senhor nunca disse que seria. Nunca disse. Mas Ele nos disse que em todas as coisas Ele estaria comigo e com você. Ele disse que em todo momento Ele cuidaria de mim e de você. O que o Senhor te chama nessa noite: joga a rede, sai do conforto, irmãos. Vamos fazer a obra do Senhor, porque a seara é grande, todos são ceifeiros. Que nós possamos neste tempo obedecer ao chamado de Deus. Não é fácil ser aqui nesse altar. Quem prega, quem louva, quem ministra, quem está aqui sabe que não é fácil. Mas nós estamos aqui com outro propósito de obedecer à vontade
irmãos, que nós temos que viver a cada segundo como se fosse o último da nossa vida. A cada segundo como se fosse o último. E por muitas vezes nós distraímos na caminhada. Nós não podemos nos distrair na caminhada. Nós não podemos deixar que o cansaço do dia a dia ele roube aquilo que Deus tem para mim e para você. E o Senhor nessa noite, Ele quer te dizer nessa noite o que você precisa fazer para ativar o seu chamado, para ativar o seu ministério. Porque, irmãos, nós temos um ministério de intercessão, um ministério tão importante na igreja, um ministério, irmãos, de homens e mulheres que dobram o seu joelho e clama pela igreja, clama pela comunidade, clama pelos enfermos, clama por todo mundo, um ministério de louvor. Aonde está o teu chamado? Aonde está o teu ministério? O que Deus te chamou para fazer neste tempo e você não tem feito? É o que o Senhor pergunta para você nessa noite. O que você tem feito para Ele? O que você tem feito? Porque aquele que tem chamado, irmãos, é impossível ficar sentado num banco e não fazer aquilo que Deus chama. Porque o Espírito Santo de Deus, só Ele pode convencer o coração do homem. E o Espírito Santo de Deus, Ele está aqui nessa noite. E o Espírito Santo de Deus, Ele me trouxe aqui neste lugar para dizer para a igreja: levanta a igreja do Senhor, faça a minha vontade, faça aquilo que eu chamei cada um de vocês para fazer neste tempo. É tempo do povo de Deus se ajuntar, é tempo do povo de Deus unir forças, é tempo de nós caminharmos na presença dEle. Aleluia! Porque o Senhor é Deus que sonda pensamentos, o Senhor é Deus que sonda corações, o Senhor é Deus que vai aonde eu não posso ir, aonde o pastor não vai, Ele vai. E Ele está sondando corações aqui nessa noite, vidas que estão paradas, vidas que precisam se levantar neste tempo e viver o limite de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Irmãos, muitas vezes paramos para conversar e a gente começa a ouvir tanta desculpa. Eu não vou na igreja hoje não, porque estou cansada, trabalhei o dia inteiro. Eu não vou na igreja não, porque cada hora é uma desculpa, irmãos. Mas tem desculpa para Deus, mas para outras coisas não tem. E o Espírito Santo pergunta para você nessa noite. Aleluia, Senhor. Aleluia, Deus. Tu és santo, Deus, tu és grande, tu és bendito e exaltado aqui neste lugar. Sabe por que o Senhor, às vezes, Ele chama a nossa atenção, irmãos? Porque Ele me ama e Ele te ama. Porque o Senhor, Ele quer te ver na posição que Ele te chamou para estar. Porque o Senhor, Ele conta com cada um de vocês aqui nessa noite. E por quantas vezes nós deixamos de fazer para Ele, para fazer para nós mesmos? A palavra do Senhor veio dizer que quando Ele chamou Pedro e Ele chamou os seus discípulos, Ele disse o quê? Negue a si mesmo. Largue tudo e me sirva. O Senhor não falou larga um pouquinho ou larga metade. O Senhor falou largue tudo. Largue tudo. Suportar processo, suportar luta em águas rasas, irmãos, é impossível. Por isso que o Senhor, Ele nos convida a ir a águas mais profundas. A águas aonde nós vamos colocar a nossa dependência nele. Porque quando um barco está em alto mar, o homem não tem o controle do barco, não. Porque a tempestade, ela vem, as ondas fortes, ela vem. E quem está ali controlando todas as coisas? É Ele. E a águas profundas é entender: a minha dependência está em Ti, Senhor. Sem o Senhor eu não posso nada. Mas se a minha dependência, se a minha
estiver nas tuas mãos, eu posso todas as coisas. Todas as coisas. Por isso que o Senhor nessa noite te convida a águas profundas. Águas profundas. Se querem águas profundas, é uma vida de renúncia, é uma vida de santidade, é uma vida de obediência. Não adianta querer fazer as coisas